Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil, edição especial de domingo. Compromisso com a verdade. Mais uma vez, pergunto de qual lugar maravilhoso, abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Participe, deixe sua opinião, é muito importante, participe do chat ao vivo, é sempre muito bom saber sua opinião, seu comentário e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias que foram destaques durante a semana. O presidente Jair Bolsonaro descartou a edição de medida provisória para tributar compras feitas no exterior por meio de plataformas na internet. Não assinarei nenhuma MP para taxar compras por aplicativos, como grande parte da mídia vem divulgando. Para possíveis irregularidades desses serviços ou outros, a saída deve ser a fiscalização, não o aumento de impostos, escreveu enfaticamente o presidente Bolsonaro em postagem no Twitter. Atualmente, a isenção de imposto de importação ocorre para encomendas de até $50. No entanto, o benefício só é concedido se a remessa ocorrer entre duas pessoas físicas, sem fins comerciais. Segundo o secretário especial da Receita Federal, Júlio César Gomes, há um problema com vendedores que se fazem passar por pessoas físicas quando, na verdade, são empresas constituídas. Para se valer de isenções, então, se passam por pessoas físicas, aí sim constituindo fraude. Segundo ele, hoje o Brasil recebe cerca de 500 mil dessas encomendas por dia. O ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou que desistiu de sua pré-candidatura às eleições presidenciais deste ano. Você viu a movimentação, o que deu aí a falar essa desistência de Dória? Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve, com a sensação inequívoca do dever cumprido e missão bem realizada, disse ele. Em pronunciamento feito nos Jardins, na capital paulista, e transmitido pelas redes sociais, Dória informou que, apesar de ter sido escolhido nas prévias do PSDB como pré-candidato à presidência da República pelo partido, ele entendeu que não era a escolha da cúpula do PSDB. Aceito essa realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano, completou Dória, encerrando seu discurso agradecendo a seus apoiadores e colaboradores e destacando que é preciso uma alternativa para o que chamou de extremos. Ele não deixou claro se pretende disputar as eleições deste ano em outros cargos, a deputado, senador, enfim, o que fará da vida. O pronunciamento de Dória ocorreu às vésperas da reunião do seu partido para definir como vai se posicionar nas eleições presidenciais deste ano. E há quem diga que tucanos, PSDB e até Dória podem estar no palanque de Lula. Desde sempre, sabemos que o Brasil poderia agregar valor e todas as suas riquezas naturais e commodities, como a produção agrícola, poderiam trazer muito mais divisas para cá, levando as commodities a um patamar muito mais rentável para o país e para o povo brasileiro. O vice-presidente Hamilton Mourão fez comentários sobre algo relacionado a isso. Segundo ele, o Brasil quer agregar valor a produtos exportados para a China, em especial àqueles ligados à soja, minério de ferro e petróleo. As diretrizes que estão sendo elaboradas nos planos bilaterais com o país asiático devem favorecer a abertura das relações e investimentos em setores como agricultura, saúde e comunicações, além de infraestrutura, comércio, educação e sustentabilidade. As afirmações foram feitas pelo vice-presidente Hamilton Mourão, referindo-se ao que foi debatido pouco antes, durante a 6ª sessão plenária da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação no Itamaraty,
Queremos agregar valor nas 3 commodities que mais exportamos para a China: soja e derivados de soja, não é? Também minério de ferro e petróleo, disse ele. E queremos abertura para novos produtos. Hoje discutimos a questão do trigo, que será produzido na Bahia, no Ceará e em Roraima, acrescentou Mourão. O vice-presidente disse ainda que o Brasil tentará se beneficiar de alguns fundos verdes criados pelos chineses. Ano passado, os chineses, criaram um fundo de apoio a ações de combate ao desmatamento, visando a promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Estamos discutindo formas de termos acesso a esse fundo, disse Mourão. O presidente Bolsonaro recebeu parlamentares, proponentes e apoiadores de um importante projeto de lei aprovado por eles e que agora foi sancionado pelo presidente Bolsonaro. O projeto de lei 1360/2021, conhecido agora como Lei Henri Borel, criando mecanismos para ampliar ainda a defesa de crianças e adolescentes, coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, definida como a ação ou a omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da família ou das relações íntimas de afeto. E se chama Lei Henri Borel, em memória ao menino Henri Borel, o garoto de 4 anos que teve a vida tirada em março de 2021 no Rio de Janeiro, no apartamento onde morava com a mãe Monique Medeiros e o padrasto, o médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. Ambos que estão presos, acusados da morte da criança. A proposição, então, foi feita pelas deputadas Ali Silva e Carla Zambelli, que estiveram presentes na cerimônia de assinatura, agora da Lei Henri Borel. Sanção de um projeto que leva o nome Henri Borel é um fato lamentável que marcou a todos nós do Brasil. A violência contra uma criança. Então, o projeto foi feito com o espírito de punir, obviamente, mas também desestimular ações dessa natureza. E nós temos aqui parlamentares, autoras e relatoras desse projeto, e também todas ajudaram na tramitação do mesmo. Ganha a sociedade, e um projeto que nos marca a todos, que a gente espera que nada mais semelhante aconteça. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, com a ministra da Economia da Ucrânia, Yulia Sviridenko. De acordo com a pasta, Guedes reafirmou a condenação das hostilidades russas e o compromisso do Brasil com a retomada de negociações pacíficas entre os países em conflito. O encontro aconteceu após o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se pronunciar aí em vídeo no evento, defendendo um protocolo de prevenção às guerras. Há ainda uma preocupação entre os economistas internacionais sobre o saldo da guerra na inflação global no pós-pandemia. Guedes destacou o papel do Brasil como parceiro internacional comprometido com os valores de desenvolvimento sustentável e pacífico. O governo brasileiro tem evitado fazer críticas diretas a Moscou devido à dependência por fertilizantes para a agricultura. Porém, na Organização das Nações Unidas, se alinhou aos Estados Unidos condenando a guerra. O ministro reiterou no encontro com Sviridenko o compromisso do Brasil para a segurança alimentar e energética do planeta. O Caixa de Estados e Municípios chegou a 440 bilhões de reais em fevereiro de 2022. Dinheirama, hein? O maior valor desde 2014, porque em 2014 é o último ano aí que se consegue ter os dados para efetivamente ter uma noção, de caixa. Segundo o levantamento da economista Vilma Pinto, diretora da instituição fiscal independente do Senado. O valor também representa um aumento de cerca de 20% sobre 2021. A economista explica que o valor leva em conta o caixa dos 26 estados brasileiros, do Distrito Federal e de pelo menos 656 municípios. O levantamento mostra a trajetória desde 2014 e não abrange um período histórico anterior maior pela ausência de dados mais antigos consolidados sobre os municípios.
Considerando o caixa líquido dos estados e municípios, valor em caixa menos as obrigações financeiras, o saldo em 2019 era negativo em 37,5 bilhões, mas passou a um saldo positivo de 2,8 bilhões em 2020, subindo para 77 bilhões em 2021 durante o governo Bolsonaro. Não há dados disponíveis para 2022 ainda, já que as obrigações financeiras dos estados são divulgadas anualmente e as despesas deste ano ainda não foram reveladas. O caixa líquido é como se fosse o que uma pessoa tem em conta corrente, descontando as despesas do mês, como a conta de luz, explica a Vilma. A arrecadação recorde dos estados é usada aí como argumento pelo governo federal para defender a redução do ICMS, imposto cobrado pelos estados, que varia aí de até 31%, um absurdo. Vilma acrescenta ainda que mesmo com os caixas inflados, muitos estados seguem com situação fiscal frágil. Evidente, não é? Há a questão histórica de cada estado e a questão da competência de gestão de cada estado, além de alguns fatores envolvendo corrupção. O Ministério da Economia lançou em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, novas medidas através do programa Crédito Brasil Empreendedor, pela ocasião da sanção do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP. O anúncio trata de medidas de estímulo econômico às micro e pequenas empresas e aos microempreendedores individuais. A maior dificuldade dos empreendedores para terem acesso ao crédito é a falta de garantias. Por isso, o governo vai bancar essas garantias como forma de destravar a liquidez dos bancos e possibilitar o acesso ao dinheiro. A cerimônia contou com a presença de autoridades diversas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro. Eu lembro de 2019, pegamos o Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos. Uma brilhante equipe econômica do Paulo Guedes, muitas medidas foram adotadas. Uma das mais principais, a liberdade econômica, com a participação também do nosso Banco Central. Estávamos começando a decolar quando, lamentavelmente, apareceu a pandemia. E ali aquela política, fica em casa, a economia a gente vê depois. As consequências estão aí, agravadas por uma guerra lá fora e também por uma crise hídrica nunca vista nos últimos 90 anos no Brasil. E a grande luta em 2020 era a manutenção de empregos. E o governo não faz nada sozinho. Juntamente com o Parlamento brasileiro, tomamos muitas medidas, entre elas os programas BEM e PRONAMP. Um de autoria do senador Jorginho, de Santa Catarina. E eu agradeço em muito o seu trabalho. Mas também tínhamos que definir, de forma bastante rápida, o que era atividade essencial. Eu lembro que entrou num segundo tempo a atividade de salões de beleza, mais de 1 milhão de CNPJ pelo Brasil. Fizemos isso e outras coisas a mais, repito, apoiado pelo nosso Parlamento brasileiro. Um momento difícil para toda a sociedade brasileira. Por que não dizer, para o mundo todo, já que o vírus, ele se abateu sobre toda a humanidade. E nós aqui procuramos o Poder Executivo, o Jorginho bem disse, eu não tive como exercer o comando da questão da pandemia, porque do outro lado aqui o Supremo Tribunal Federal falou que a última palavra era dos governadores e prefeitos. Mas fizemos a nossa parte. Criamos o auxílio emergencial. E basta lembrar, os anos 2014, 2015, o Brasil perdeu quase 3 milhões de empregos. E ninguém se lembra que crise que ocorreu naquele tempo. Em nosso governo, 20 e 21, a pandemia pegando pesado. A questão de geada também, falta d'água no mundo, e agora uma guerra aí fora. Nós criamos, entre 20 e 21, aproximadamente 3 milhões de novos empregos. E grande parte disso, Mélis, veio das pequenas, ou vieram das pequenas e microempresas, quem realmente emprega em nosso país. Na ponta da linha, o mais humilde tem um sustento através das pequenas e microempresas. E eu agradeço nesse momento a todos que participaram,
desse projeto que sancionamos hoje, dando um socorro em condições razoáveis para que essas pessoas continuem investindo e empreendendo para o bem de todos nós. A Força Aérea Brasileira realizou o lançamento dos 2 primeiros satélites do projeto Lessônia 1. Os satélites de sensoriamento remoto radar, chamados de Carcará 1 e Carcará 2, lançados pelo foguete Falcon 9 da SpaceX, companhia do bilionário Elon Musk. O lançamento ocorreu a partir do Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, Estados Unidos, e foi acompanhado pelo Centro de Operações Espaciais e transmitido ao vivo pela SpaceX através do YouTube. Segundo a FAB, o projeto Lessônia consiste na aquisição de uma constelação de satélites de órbita baixa, de emprego dual, visando atender às necessidades operacionais das Forças Armadas, do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, bem como de agências governamentais. O sistema de imageamento do Lessônia utiliza um sensor ativo de detecção capaz de gerar imagens de altíssima resolução que podem ser obtidas a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente das condições meteorológicas, pois o sinal é capaz de atravessar as nuvens, explica a aeronáutica. Dessa forma, é possível o monitoramento continuado das áreas de interesse do Brasil. As imagens captadas serão utilizadas em apoio ao combate ao tráfico de drogas e mineração ilegal, garimpos, atualização de produtos cartográficos, determinação da navegabilidade dos rios, visualização de queimadas, monitoramento de desastres naturais, vigilância da zona econômica exclusiva e apoio das operações de vigilância e controle das fronteiras, entre outras capacidades. Após o anúncio de que ocorrerá uma nova troca de comando na Petrobras, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o governo federal deseja dar previsibilidade aos reajustes dos combustíveis anunciados pela empresa. O vice também disse que o presidente Jair Bolsonaro sabe a pressão que sofre por causa dos combustíveis. Isso aí é decisão tomada pelo presidente. Ele sabe as pressões que está sofrendo. Então segue o baile. Vamos aguardar o que o Caio pode fazer. O que eu vejo no Caio é que ele é um cara competente, é um cara que foi muito bem sucedido na iniciativa privada. Veio para o governo, declarou Mourão, sobre o nome indicado pelo governo para assumir a presidência da Petrobras. De acordo com Mourão, o governo quer evitar flutuações dos preços. A estatal define os preços dos combustíveis com base na variação do petróleo no mercado internacional, política criticada por Bolsonaro e também por outros pré-candidatos nestas eleições. O que eu tenho visto é que querem dar uma certa previsibilidade, em uma análise, vamos dizer, prospectiva do momento. Aquelas flutuações que têm ocorrido semanalmente, você aguardar para ver qual é a diferença do vento mesmo. Eu acho que é isso que eles estão querendo fazer, afirmou o vice-presidente. Em palestra no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mais uma vez defendeu o Brasil, afirmou que o Brasil é o país dos investimentos do futuro na área digital e de infraestrutura. E em seguida acusou a Bélgica e a França de serem protecionistas, além de estarem retardando a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, bloco que reúne as nações mais desenvolvidas economicamente do mundo. A Bélgica e a França ficam retardando o acesso do Brasil ao OCDE porque são protecionistas com sua agricultura. Conversando com eles, dissemos: nos aceitem antes que se tornem irrelevantes para nós, declarou Paulo Guedes. Ainda em Davos, Guedes defendeu no fórum a política fiscal que o governo federal adotou, durante a pandemia do coronavírus, com o congelamento de gastos em outras áreas. Esperamos que provavelmente nos livraremos do problema da inflação antes das economias avançadas e provavelmente estaremos crescendo mais rápido antes das economias avançadas, disse Guedes. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou na manhã desta última sexta-feira, dia 27 de maio, no aeroporto Santa Genoveva, na capital goiana. Ali, ele iniciou uma motociata, seguida por centenas de veículos, percorrendo aproximadamente 15 quilômetros até um culto da Convenção Nacional das Assembleias de Deus, na região do setor Campinas.
Inúmeros apoiadores estavam próximos à grade por onde o presidente passou para tentar cumprimentá-lo ou tirar uma foto. Vestidos de camisetas com o rosto de Bolsonaro estampado, centenas de apoiadores seguiram o presidente pelas ruas. O evento em Goiânia, com a participação do presidente Bolsonaro, a Convenção Madureira, que reuniu todos os presidentes das Assembleias de Deus de Madureira do país. Se nós não pensarmos em família, em tradição, liberdade religiosa, fé, a gente não chega a lugar nenhum. A única diferença minha e de vocês aqui é que eu estou no nível um pouquinho mais alto, e vocês aí é que eu estou no nível um pouquinho mais baixo. Somos exatamente iguais. Somos filhos de Deus. Lá atrás, eu dizia que dos fracos, covardes e omissos, a história não se lembrará. Nós queremos ser lembrados, se não pela história, pelos nossos descendentes. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos e, por que não dizer também, pelos nossos netos. Para onde estava indo o Brasil? Que choque ele deveria tomar para mudar de rumo? Mas o Brasil é um transatlântico. Você não tem como dar um cavalo de pau nele. Assumimos, montamos o ministério. Não foi fácil 2019. As pressões por cargos, por bancos oficiais, por estatais, por ministérios, por secretarias. Algumas até eram pessoas bem indicadas, mas em grande parte não. A intenção era voltar ao que sempre foi. Como eu já disse algumas vezes, né? Lá atrás Salomão pediu sabedoria. Eu peço mais do que isso. Peço força para resistir e algo mais importante no meu entender, coragem para decidir. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que seu encontro bilateral com o presidente americano Joe Biden será de 30 minutos. Segundo ele, o tópico serão os acertos realizados, não é, com o ex-presidente Donald Trump na gestão anterior à do democrata. O presidente Bolsonaro disse: vamos falar da posição do Brasil, falar do que havia tratado com o presidente Trump para continuar essa política, declarou Bolsonaro em Goiânia, na Convenção Nacional das Assembleias de Deus. O encontro de Bolsonaro com Biden acontecerá às margens da 9ª Cúpula das Américas, marcada para acontecer entre os dias 6 e 10 de junho. Ainda não se sabe, no entanto, o dia da reunião reservada. De acordo com o presidente, ele negociou os termos da agenda bilateral com o enviado de Biden ao Brasil para a cúpula, o ex-senador Christopher Dodge. E após o evento em Goiânia, o presidente Bolsonaro chegou a ser questionado por repórteres sobre essa pesquisa do Datafolha. Bolsonaro debochou do resultado. Inclusive, gente, horas depois do Datafolha divulgar uma pesquisa totalmente contestada por apoiadores de Bolsonaro, outro instituto divulgou o IPESP, uma outra pesquisa com números muito diferentes do Datafolha, inclusive sugerindo, não é, a menor diferença entre Bolsonaro e o petista Lula, muito embora também resultado dessa outra pesquisa contestado por apoiadores do presidente. O presidente Jair Bolsonaro foi a Manaus, capital do Amazonas. Esta é a 7ª visita do presidente Bolsonaro ao Amazonas desde que assumiu a presidência. Ele desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, não é? Acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro. E, gente, durante o dia ele se reuniu com autoridades e religiosos, concedeu entrevista a uma emissora de TV local e visitou o Comando Militar da Amazônia. E também participou do evento Marcha para Jesus. Nós sabemos quem é o Criador. Nós sabemos para onde iremos e o que devemos fazer.
para termos a vida eterna. Somos passageiros nessa terra. Temos princípios, temos valores e temos o que defender. Não abrimos mão dos valores familiares. Somos contra o aborto, bem como contra quem defende também o aborto. Temos um só Deus, um só Senhor. Quem serve a dois senhores não é digno de nos representar. Nós somos contra a ideologia de gênero. Nós respeitamos as nossas crianças em sala de aula. Nós somos contra a liberação das drogas. Também somos contra a liberação dos jogos de azar no Brasil. Nós sabemos o que queremos. Temos um Senhor, que é o Senhor de todos nós. E como dito aqui, somente com Ele atingiremos o nosso objetivo. O Brasil e o mundo passam por momentos difíceis. Não temos um responsável. O mundo todo está sofrendo na política, na economia pós-pandemia. Sofremos também em virtude de uma guerra a 10 mil quilômetros de distância. Mas sabemos que esses momentos difíceis estão chegando ao seu final. A parte material brevemente se regularizará em nosso país. Agora vem a questão espiritual. Nós sabemos o que o outro lado quer fazer. Nós sabemos já o que eles fizeram no passado. E nós não queremos retornar a essa época sombria, onde imperava a corrupção, o desmando e o ataque à família brasileira. Somos o maior país cristão do mundo. Não é fácil ser presidente, mas nós sabemos que ele não dá uma missão que nós não possamos carregar o peso da mesma. Juntamente com esse povo maravilhoso e com Deus no coração, nós transformaremos esse grande país. Essa região mais rica do mundo, a região amazônica. O que falta para essa região são pessoas cada vez mais comprometidas com o futuro dessa área. Ninguém tem o que vocês têm. Vocês têm tudo para ser o estado mais próspero do nosso Brasil. Deus nos deu riquezas minerais, biodiversidade, água em abundância e terras agricultáveis. Nós venceremos todos os obstáculos e transformaremos um Brasil melhor para todos. Durante sua participação em programa da Jovem Pan, o comentarista Rodrigo Constantino afirmou que não vê sentido em culpar o presidente da República pela alta na inflação, já que outros países também registraram um descontrole inflacionário após as medidas econômicas que visaram mitigar os impactos da pandemia. Se a culpa da inflação no Brasil é culpa do presidente Bolsonaro, que não defendeu o lockdown durante a pandemia, de quem é a culpa da inflação recorde em 40 anos nos Estados Unidos? De quem é a culpa da inflação recorde em 30 anos em vários países da Europa? Quem é responsável pela inflação de 70% da Argentina, bem ao lado? Não é coerente isso, afirmou Constantino.
O analista também argumentou que quem culpa Bolsonaro está míope, cego do ponto de vista ideológico e ignorante em relação à economia. Após o Datafolha ser fortemente criticado por apresentar pesquisa com números que nem muitos petistas chegam a acreditar e ser lembrado pelas pesquisas de 2018, onde Datafolha afirmava que Haddad venceria as eleições, e também depois do Instituto IPESP apresentar pesquisa, um dia depois do Datafolha, com números, totalmente diferentes, novo instituto preocupou apoiadores de Lula. Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas em São Paulo, principal estado do país, para a corrida presidencial, aponta virada de Bolsonaro na pesquisa com vantagem de 4,1 pontos percentuais do presidente Jair Bolsonaro sobre seu principal concorrente Lula. Na versão estimulada, quando os nomes dos candidatos são mostrados aos eleitores, o atual presidente também lidera com 39,1% ou lidera com 39,1% das intenções de votos no estado paulista. O petista, por sua vez, apresenta 35%. Já quando a pesquisa engloba todo o Brasil, a pesquisa que sempre colocava o petista bem à frente, agora tem empate técnico. O petista com 40% das intenções de voto contra 35,2% de Bolsonaro, um empate caracterizado dentro da margem de erro. Com os dados apresentados, Bolsonaro fortalecido e petistas agora preocupados, trabalhando para tentar tirar Ciro Gomes da disputa, na esperança de que o petista fique com os votos do pedetista. Portanto, está aí dando muito o que falar, pesquisa apontando Bolsonaro à frente de Lula em São Paulo e em vários outros importantes estados do país. Por isso, no Twitter, por exemplo, nas redes sociais, muito destaque, também posicionamentos de apoiadores de Bolsonaro, contrapontos também de apoiadores de Lula. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia, hein? Agradecimento especial a Alvina Martins Soares e Jair Luz da Fonseca, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Uma excelente semana para você, até segunda em mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.